Bom dia a todos, então. Bom dia a todos que estão nos ouvindo ao vivo. Bom dia para quem está nos assistindo na live gravada. Bom dia a todas as crianças, a todos os pais e responsáveis. Bom dia aos professores, aos gestores educacionais, a todas as pessoas que estão ouvindo nossa live interessadas no Ideaton Kids Covid-19. Gente, meu nome é Márcio Machado, eu sou diretor de inovação da Ubra e idealizador do Ideaton Kids. Em nome da comissão organizadora, que está repleta de pessoas incríveis, assim como vocês que estão assistindo essa live, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo e dizer para vocês que, com muito carinho, eu quero apresentar para vocês as pessoas que vão hoje falar, né, desse tema tão interessante, que é o tema de artes. Está comigo a Rose e o Doug. Então, nós temos nessa live uma tradução em Libras. Então, um salve muito especial para toda a comunidade de surdos que estão tendo acesso a esse material. Nós queremos um evento cada vez mais inclusivo. Bom, para realizar esse evento, nós precisamos ter apoiadores e patrocinadores, e eu quero agora fazer um agradecimento especial aos patrocinadores e promotores desse evento, que é a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, a I51 Inovação e a Fundação UBRA, com o apoio de diversas empresas que também estão mobilizadas por essa causa. A CISPRO, a Regimp, Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques, o Parque Tecnológico Ubratec, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, a EGSIS, a empresa Aventureiros da Programação, a Educa Digital, Projetos Educacionais, a TopSer, o SEBRAE, através do projeto Compre do Pequeno, e SEBRAE RS, a Amprotec, que é a Associação Nacional dos Ambientes de Inovação, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, por meio do projeto Educar para Inovar, aqui do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Startups, o programa Jovem RS Conectado ao Futuro, a Estação Via de Conhecimento, o Doug, a Academia Mentes Audazes, a Rádio Mix FM de Porto Alegre, e agorinha eu recebi a confirmação aqui no WhatsApp, que entrou mais um parceiro, confirmou, um projeto sensacional do Elefante Letrado, que está trazendo mais uma premiação para os ganhadores, né, para as equipes do Ideaton Kids. Gente, nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né, o Covid-19, que apesar de estar nos privando de várias coisas, fazendo com que a gente fique em casa, nesse isolamento, não permitindo que nós brinquemos com os nossos colegas, que a gente frequente a escola, a gente teve que mudar muita coisa e teve que se reinventar. A gente está inventando coisas muito legais e buscando alternativas para conseguir passar por esse momento, que ele acabe logo, né, mas que a gente consiga passar por esse momento e construindo coisas legais, ressignificando várias coisas. Nesse sentido, e pensando nisso, nós bolamos esse evento, o Ideaton. O Ideaton é uma maratona, a exemplo de um hackathon, que é uma maratona que vai criar programas ou software, não é uma maratona de corrida, mas é uma maratona porque é uma corrida longa, então esse é um evento longo, nós vamos ficar 3 semanas criando coisas, nos divertindo, brincando e pensando nesse problema da Covid-19. Então, o nosso objetivo, o objetivo do Ideaton é juntar ideias com pessoas, então a gente quer que as pessoas se juntem, cada uma na sua casa, mas que consigam se reunir em família, ou utilizando essas ferramentas que nem estamos utilizando agora, reunir com colegas de aula, com vizinhos, com outros amigos. Então, que as equipes consigam conversar e ter ideias legais para ajudar as outras pessoas a lidar nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está tendo que ficar isolado em casa. Então, como é que funciona o evento, gente? O evento é em equipe, vocês devem organizar suas equipes e sempre tem que ter 2 responsáveis, que podem ser pais, podem ser professores, podem ser qualquer parente, um irmão mais velho. Então, cada equipe tem que ter 2 pessoas maiores de idade responsáveis, porque são as pessoas que vão receber as comunicações, os e-mails, as tarefas que cada equipe vai ter que fazer durante toda a semana.
Essas equipes vão ter acesso a mentores, que são pessoas que vão estar ali para ajudar, para esclarecer dúvidas, são como professores, que vão poder ser acessados por vocês. Para vocês terem uma ideia, é uma equipe de mais de 100 mentores voluntários, 100 professores que vão estar disponíveis para atender vocês assim que começar o evento. O nosso evento começa na terça-feira da semana que vem. Enquanto isso, nós estamos fazendo lives diárias para inspirar os participantes, para que vocês tenham ideias fabulosas e sensacionais, para que vocês já comecem a conversar com as suas equipes e pensando em estratégias, em atividades muito legais que vão ser desenvolvidas. Quem é que pode participar? As inscrições estão abertas ainda, então eu faço um pedido aqui, para que vocês continuem divulgando o evento para os amigos, para os colegas, para os parentes de vocês, para que a gente tenha um público cada vez maior. Nós já hoje estamos com mais de 150 participantes do Ideathon Kids. A gente quer aumentar muito mais esse número. E a gente conta com o apoio de vocês para isso. Quem pode participar são crianças de 3 a 15 anos, sempre acompanhada, cada equipe, por 2 responsáveis, maiores de idade. As inscrições vão até o dia 27 de abril, pelo site ideathon.online/kids. Gente, hoje nós vamos falar sobre arte. Sobre a ressignificação da arte em casa. Eu acho que a arte nunca foi tão importante, e o acesso à arte, e eu estava conversando ontem com a Rose sobre isso, a democratização e a forma que as pessoas estão tendo, né, de forma criativa, para lidar com a pandemia, acesso a muita coisa de arte. E aí, quando a gente fala em arte, a gente vai falar sobre vários tipos de arte, mas isso é um papo para a Rose. Bom, a importância de expressar... Gente, eu escrevi errado ali, me desculpem até, Rose. A importância de expressar sentimentos e emoções através da arte, explorando a criatividade, a sensibilidade, durante o processo, desde a confecção de materiais alternativos até as produções artísticas em desenhos e pinturas e objetos, é o que vai ser abordado nessa live com a Rose. Gente, a Rose tem uma experiência incrível nessa área de artes. Ela é professora de artes e educação musical, coordenadora do Laboratório de Ensino e Aprendizagem e Biblioteca da UBRA, é professora de ensino de educação básica, graduação e pós-graduação, idealizadora do NAVE, do Núcleo de Arte de Viamão, é coordenadora do Ateliê da Prefeitura de Viamão, licenciada em Educação Artística Plástica e Desenho, especialista em Metodologia de Ensino Superior, em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação e também em Arte e Terapia. Também é mestre em Educação. Gente, com vocês, a Rose. Rose, deixo tudo contigo. Deixa eu botar aqui para a gente... Vamos lá. Então, é um prazer, né? E essa parceria maravilhosa contigo, né, Márcio? De poder trazer a arte e ser discutida dentro deste universo que estamos vivendo, né? Douglas também, né? Com Libras, trazendo toda esse acesso, né? De inclusão, né, fundamental também. Então, é um espaço, é um território livre, né? E a arte tem tudo a ver com liberdade. Realmente, assim, eu já tenho uma história dentro do ensino da arte, dentro de estruturas formais, né? Que são as escolas, as academias. Também dentro de espaços não formais, que é um ateliê de arte, onde se acolhe os buscadores, que eu chamo, né? E também trabalhamos lá com um projeto de inclusão, com autistas, Alzheimer, né, dislexia, onde a arte, eu penso, está para todos. Quando a gente pensa em arte, e atualmente isso está muito visível, né, a importância da arte dentro do que se vive, porque a gente vê o número de postagens, de produções artísticas, seja na música, seja nas artes visuais. O Ateliê Livre da Prefeitura também está fazendo projetos de produções de arte, né? E isso tomou uma repercussão, um volume sensacional, e que ótimo isso, né? Porque a arte, ela é necessária, ela é fundamental para esse sujeito crítico, reflexivo, que enxerga o mundo, até porque nós vivemos dentro de um universo iconográfico, né? Tudo é imagem,
né? O WhatsApp, o Face, o Insta, né? As linguagens são iconográficas, e fazer a leitura dessas imagens com um potencial crítico, reflexivo, isso é importante, é fundamental, e a arte consegue trabalhar essa questão, né? Fazer uma leitura sobre a imagem. Então, dentro deste território, a gente vê que a arte, e dentro da potência criativa, e esse projeto, né, que a gente está trabalhando, essa questão do Ideaton, ela traz essa condição de produzir arte, né, e ela está aberta para todos. Isso é muito legal. E a gente sabe que dentro dos processos criativos, a gente passa por 3 momentos bem importantes, que é a questão da formatividade. É como eu faço as coisas. Não é fazer por fazer, pega a coisa, não. É muito mais do que isso, né? Ela é uma produção aonde eu tenho consciência do que eu faço e como eu produzo algo, né? É a questão do sentido, né? Dar sentido às coisas. Depois tem a questão da representação, isso é, o que há de mim dentro deste processo? O que eu falo de mim dentro destas produções artísticas? A gente sempre diz assim, em qualquer traço que uma criança faça, um adulto faça, ali ele vai estar sempre muito representativo, porque ele vai estar falando dele. E olha que espaço legal isso, né? Para um educador, para o pai, né? Para os pais quando acompanham este processo, e eles observam o seu desenho dessa criança, e eu trago um relato interessante, assim, teve uma época que eu trabalhava muito, daí eu pedia para minhas filhotes desenharem a família, né, e elas automaticamente desenharam eu com os pés para fora de casa, claro, né, elas não me sentiam perto. E isso vai acontecer no universo, o tempo todo das produções artísticas. Quando a gente fala da gente, a gente vai traduzir isso em formas. E isso é muito legal. São os sinais, são símbolos que estão ali transitando pelo universo da arte. E tem a condição da expressão, que é a forma em si, que pode ser na música, né? E o Márcio e a Letícia também produzem música, isso é importante, né? A questão da forma, da pintura, da escultura, da imagem, são essas expressões. E o potencial criativo dentro deste processo é fundamental, porque o que ele vai mexer principalmente, né? Com a questão da emoção. E dentro desse universo que a gente está vivendo, embora seja muito triste o que se vive, né? Também teve uma possibilidade de entrar em contato com sentimentos, com as emoções, o que está acontecendo, né? Como eu me sinto em relação a isso? Eu penso que esse projeto, ele está sendo muito importante, porque dentro do Kids e dentro das produções de arte, a gente vai criar exatamente um espaço aonde os pais, né, os familiares poderão se integrar de uma maneira artística. E isso pode ser feito de qualquer forma, né? E daqui a pouco mais eu vou falar de como isso pode acontecer em casa também. Então, dentro desses processos de contato, e tem uma história muito interessante, assim, que foi feita uma reunião na sala de aula, né, onde foram os pais, e a professora colocou os desenhos das crianças nas mesas e deixou o desafio para os pais. Agora, qual o desenho do seu filho, né? E os pais não sabiam reconhecer isso. Então, olha que oportunidade que, se a arte é representativa, como este momento pode ser um momento de acolhimento, né? De integração familiar, aonde as crianças vão produzir arte, os pais estão convidados a produzir arte também. O que a gente traz dentro desse projeto? Primeiro é a produção de arte, como eu estou me sentindo, isso é importante, para isso é necessário parar e respirar e produzir, né? Mas esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela está na Itália, ela está há 60 dias sobre isolamento social. E ela disse, puxa vida, Rose, eu não tenho material para produzir arte em casa. Eu digo, mas tu trabalha super bem, né? Mas
nada em casa. Ela disse, eu tenho caneta, me peguei despreparada, não tem material, não tem lojas, não tem nada para abrir. Eu digo, não, mas espera, a tua casa, a cozinha da casa da gente, ela é um laboratório químico, né? Ela é uma alquimia por si só, a cozinha. E lá tem todos os materiais que tu vai precisar para produzir. Então, eu peguei e fiz um pouco dessa experiência de produção de tinta. E isso está dentro do projeto, né? Produção de materiais artísticos que tu tenha em casa. Então, eu peguei e coloquei lá chás, tá? Urucum, açafrão, água, e botei o material a cozinhar, ou às vezes pode ser na água, ou às vezes pode ser com álcool, né? Mas ali tu produz a tinta, né? E essa tinta, ela é um espaço expressivo, e tu vai conseguir fazer isso, né? E vai deixando os teus registros. Então, é importante que, além da produção artística, né, da forma em si, que ele possa produzir junto contigo essa questão da arte. Então, aqui eu fiz algumas testagens, né, de materiais e tal, bem orgânico, aonde tem, que pode ser feito com PVA, com álcool, com pigmentos. Esses pigmentos, eles podem ser, se não tem, né, pigmentos químicos, ou os naturais. Claro, tem a guache, tem lápis de cor, tem nanquim, isso em casa, esse material existe, né? Ou tu pode fazer também, se tu mora num pátio, com casa, fazer tinta com areia, né? Então, daí, que a gente chama de pinturas terrosas, que tu vá fazendo a tinta e vai produzindo este material também, né? Tu pode também produzir com esses materiais orgânicos, que eu digo que são os chás, né? Eles são mais diluíveis, eles são mais delicados, mas ele fica um resultado muito legal também, que trabalha essa questão da delicadeza. Isso é urucum, açafrão e chá, enfim, tintas caseiras, né? Então, qual é a importância disso? Veja bem, uma coisa é tu ir numa loja, comprar o material e produzir, né? Outra coisa é tu produzir o teu material. E daí tem toda uma condição de sustentabilidade também, né? De produção consciente. Eu vou fazer o meu material, eu vou passar pelo meu processo, eu vou produzir a minha tinta, né? Eu vou fazer, eu sou o protagonista, eu sou o sujeito do processo. Então, a família neste lugar, ela é muito interessante porque ela vai começar a trabalhar suas alquimias, né? Ela vai começar a trabalhar os seus experimentos juntos. Daí eu digo assim, essa é uma grande oportunidade que a família está tendo de trabalhar exatamente essa relação de contato. Bom, então este é o primeiro passo onde nós vamos produzir materiais, que é o grande desafio, né? E o Ideaton tem essa coisa de que desafio que isso me traz, né? Como eu posso me comprometer com algo, né? Que significado isso tem? Então, isso é bom. E depois tem um momento de, ok, frente ao que a gente está vivendo, o que isso mexe comigo, né? Que é a questão do sentimento, e isso tem tudo a ver com a arte, né? A arte tem essa capacidade de entrar neste lugar de desabafo, como eu chamo, né? Um lugar de expressão, um lugar de dar formas ao que eu estou sentindo. E quando a gente dá esta forma ao que se está sentindo, automaticamente eu vou entrando num processo de diluir isso, de entender isso, de compreender isso. Claro, os autores estão aí para subsidiar, a Anice da Silveira está aí, Jung estão também, todos, Ana May também, né? Barbosa, uma grande arte educadora, que falou da importância do fazer, do contextualizar, do apreciar, né? Então, a arte tem essa capacidade de nos colocar num lugar de contato.
E eu penso ser o grande elan desse projeto, né, dar um espaço para isso. E depois vai ter um segundo momento, aonde essas produções artísticas familiares vão ser expostas, vai ter uma vernissagem virtual, aonde essas produções vão ser vistas, vão ser reconhecidas, vão ser identificadas. Daí volta um pouco do que a gente estava falando lá no início, né? Que é a questão da arte dentro dessa dimensão que ela se integrou no mundo que a gente vive com lives, com produções artísticas, e isso é muito importante e é muito significativo, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Tentar expressar a arte enquanto forma, enquanto sensação, enquanto sentimento, e a importância da arte neste cenário de contexto, de identificação, de identidade. Eu acho que seria um pouco isso também, Márcio, não sei se tu tens alguma coisa a colocar, se tens alguma ideia para discutir, tu também se quer do mundo da arte, né? O que tu pensa sobre isso? Então, eu acho muito legal, e quando a Rose apresentou a proposta da oficina, né, eu acho que isso vai muito ao encontro do que a gente quer quando a gente está num momento desses, e normalmente a gente pensa em online, em coisas plugadas, mas o mundo não está todo plugado, né? E nós temos hoje muitos recursos para desenvolver a criatividade, e essa criatividade que pode ser utilizada, e é muito importante, inclusive, para as tarefas plugadas, para as tarefas online. E eu achei muito interessante a oficina, e em função disso nós criamos mais uma categoria no Ideatom, né? O Ideatom Kids, ele tem 4 categorias para lembrar. Tem a categoria de jogos, que não são só jogos digitais, mas a maioria das pessoas, quando pensa em jogos, numa maratona, pensa em jogos digitais. Existem cursos aí, já tem equipes que estão pensando em jogos que envolvam o tema Covid-19. Nós temos a outra categoria, que é a categoria de histórias animadas, que aí, como tem o termo animada, entra, obviamente, a animação, então entra algum recurso computacional. Eu posso fazer uma história animada sem computação? Sim, dá para fazer. Eu lembro da minha infância histórias muito legais, que eu posso fazer uma história animada com massinha de modelar, por exemplo, né? E eu vou fazendo frames, vou fazendo cenas, vou fotografando essas cenas e depois boto elas numa sequência e elas viram uma história animada. Eu já vi histórias animadas feitas em papel, né? Onde, virando as folhas do caderno, né, a gente enxerga a animação. Mas normalmente a gente está pensando dentro da caixinha de botar a animação na computação. A terceira categoria é uma categoria de vídeos, geração de vídeos, e aí a gente vê trabalhos incríveis. Ontem eu compartilhei no meu perfil do Facebook uma postagem, uma repostagem de um amigo meu do Rio de Janeiro, e um abraço para os cariocas, o Doug é carioca, sobre um canal, uma criança autista que resolveu por conta própria criar um canal no YouTube para ajudar os seus colegas da 6ª série a fazer os temas, as lições de casa de matemática. E eu fui assistir o canal dele. É incrível, é incrível. Não tem efeitos, a gente vê que é uma coisa rudimentar, mas é do coração e fala a linguagem dos colegas dele. Ajudou muito ele, acho que mais ele do que os colegas, inclusive, mas ajudou muito ele e ajudou os colegas. Colocou ele como protagonista nesse processo de aprendizagem. Isso é incrível, né? Ele está fazendo um papel tão importante quanto o professor, se ajudando e ajudando os colegas. Então, a terceira modalidade, né, a terceira categoria do nosso Ideatom é essa geração de vídeos. A gente tem muita criançada que gosta de fazer vídeo. E aí, qual é o desafio? Pensar em como fazer um vídeo bacana, um vídeo legal, que ajude as outras pessoas a lidar nesse momento de isolamento social. Mas aí, por enquanto, a gente está muito plugado, Márcio. A Rose me desafiou. Disse, Márcio, e as artes? Eu digo, vamos lá. E aí nós criamos uma categoria a mais, a 4ª categoria,
que é uma categoria diversa, porque a arte é tudo, né? Então a gente pode considerar que a arte está no jogo, a arte está no vídeo, a arte está na história animada, mas a arte está na tinta, a arte está no teatro, a arte está na música, e a gente não tem como prever e descrever como a gente iria estimular as pessoas a criarem esse tipo de coisa. Então essa quarta categoria é uma categoria que provoca os participantes, que provoca vocês crianças, vocês pais, educadores, que estão aí liderando as equipes, né, as famílias, os grupos de colegas, a pensar em ideias diferentes, ideias disruptivas, ideias que saiam da caixa, que pensem em utilizar a tinta de areia ou a tinta de café. E ontem, gente, eu estava conversando, eu não sei se ele conseguiu entrar online, eu tenho um filho pequeno, de 7 anos, que ele mora em Torres, eu estou em Canoas, então nós estamos já há um mês nos vendo só por mensagem, é complicado, mas que bom que a gente tem esse tipo de recurso, a gente consegue conversar, e ele, em função das lives na escola, mesmo tendo só 7 anos, a mãe dele teve que criar uma conta no Instagram, porque tem várias lives que a escola está produzindo no Instagram. E aí ele viu uma das lives que nós produzimos ontem do Ideaton Kids e botou: pai, tu tá participando de uma live, que legal. E aí ontem à noite, quando eu falei com ele, eu disse: filho, amanhã nós vamos estar numa live, e vai ser uma live diferente, porque não vai ser uma live sobre jogos, não vai ser uma live sobre coisas plugadas. A gente vai falar uma coisa muito legal, muito diferente, que é fazer arte utilizando outros recursos. Ele disse assim: ai, pai, tipo fazer tinta de café? Aí, tipo, como assim? Eu fiz ontem tinta de café. Ou seja, essa gurizada, ela tá muito mais na frente do que nós, do que eu, pelo menos. A Rose já vive essa arte, né? Eu não, eu sou muito plugado. Então, para mim, isso é muito incrível, é muito legal. Eu estou aprendendo muito com isso e vou aprender muito com os vídeos de vocês, com as soluções de vocês. Eu peço que vocês interajam. Assim que começar o evento, nós vamos todos para uma plataforma online, que é o jeito de a gente conseguir conversar, infelizmente, né? A gente não pode estar junto, da gente conseguir conversar. De repente, ano que vem, na próxima edição do evento, ele já vai ser todo presencial, onde a gente vai conseguir enxergar, tocar, porque tem muito disso, né? A arte é cheirar, é tocar, é escutar, é sentir, é perceber. Isso com o computador fica um pouco prejudicado, mas vocês vão fazer vídeos e vão postar isso. E é legal que vocês vão perceber que as ideias de um grupo podem inspirar as ideias de outro, podem complementar os vídeos dos outros grupos. Então, quanto mais vocês interagirem e explicarem qual é a ideia, vocês socializando essa construção do trabalho de vocês não precisam deixar para o final isso, vocês podem começar a construir já agora, e já compartilhar esse processo de construção, porque nesse compartilhamento do processo de criação, do processo de construção, dessa cocriação, vocês já podem perceber o que as outras equipes estão fazendo e tem ideias legais. E aí nós vamos ter coisas incríveis. E tem essa ideia também que tu trazes de dar forma a partir do que se tem e essa organicidade, né? Eu sei que nós vivemos no mundo das tecnologias, isso é irreversível, isso faz parte da vida da gente, né? A gente não tem um pincel na mão, mas a gente tem um celular na mão, né? Então, este mundo está, né? Mas o que me desenvolveu muito essa questão da importância das produções artísticas, eu fiz uma vez um acompanhamento com crianças onde elas faziam trilhas, né, na mata. E o monitor, num determinado momento, disse assim: agora vocês vão tirar os sapatos, as meias, e vamos andar de pé descalço na trilha, né? Eu fiquei impressionada como as crianças entraram em estado de... elas se assustaram com aquilo, né? Aquilo deu um grande estranhamento e um medo, né, de fazer esse contato direto com a natureza. Então, me parecia que existia a natureza e eles, né? Eu digo, mas eu acho que tem alguma coisa que a gente tem que mexer, que as coisas estão muito assépticas, né? E aonde a arte poderia entrar e se comprometer em dizer que, não, essa coisa da arte, ela é orgânica também, ela tem vida, ela precisa ser produzida, porque é muito fácil atualmente, né, dentro dessa sociedade muito consumista que a gente tem, que vive, onde todas as resoluções são feitas dentro de lojas,
né? Aonde fica o comprometimento do processo? Aonde que está o processo disso, né? Aonde está o produto disso, né? Então, é importante a arte, dentro dessa consciência de sustentabilidade, fazer com que o criador, que pode ser o adulto, que pode ser a criança, que pode ser o jovem, que ele tenha consciência de que ele está fazendo algo, que é a questão da formatividade que a gente estava falando, como eu produzo as coisas, né? E que organicidade que eu tenho, e como eu posso me comprometer com isso também. Então, eu fazendo o meu processo, eu construindo. Volpe é um artista que ele ensinou isso há muito tempo atrás, né? Ele produzia os seus materiais, ele confeccionava as suas telas, ele produzia as suas tintas, né? Historicamente, isso o homem já fez desde 40 mil anos antes de Cristo, e ele não tinha tinta, ele produzia essa tinta, né? Então, e esses registros ficaram até hoje, ele tem toda uma técnica, né? Tem toda uma tecnologia que ampara essas produções artísticas. Né? Então, é importante que se tenha o contato com isso, né? Que eu possa fazer parte de todo o meu processo, que não seja simplesmente ir lá e comprar um material. Ah, mas é só comprar um material. Não, é muito mais do que isso. Olha toda a criatividade, o processo criativo que se dá para construir algo. Quantas coisas são pensadas, né? Quanta criatividade é utilizada para desenvolver coisas, né? Parece que eu faço muito essa pesquisa em sala de aula. Quem se sente criativo, né? Uma turma de 40, assim. Quantos se sentem criativos? Daí, 4, 5 levantam a mão, assim, muito resistentes, né? Eu digo, tá, mas quem acordou, teve que fazer 1000 coisas, organizou ontem, hoje, amanhã, né? Isso é criatividade, né? Por isso que a criatividade faz parte da vida, é a própria vida. E a arte, nesse lugar, ela é vida também. Então, como é que eu posso produzir isso e como é que eu posso me conectar com o meu processo de potência criativa? Porque a criatividade é isso, né? A resolução de problemas. Né? Então, e na arte isso pode ser feito de uma maneira concreta. Tu vai lá e olha, isso tem forma. E isso é muito significativo e muito representativo. Eu acho que é a grande contribuição da arte nesse sentido. Legal, Rose. Rose, aqui a Jaqueline diz: precisamos de recursos, professora. É importante falar de recursos caseiros para desenvolver em casa. Eu aproveito, Rose, já vou te passar para comentar e sugerir, né, para que os participantes acessem a live, a nossa primeira live. A nossa primeira live é uma live que falou também de criatividade, de coisas desplugadas, da utilização de sucata para fazer brinquedos, e é de um parceiro nosso, é de um dos patrocinadores, um dos apoiadores do evento, da AMA, que é a Academia Mentes Audazes. Eles têm um canal no YouTube, Academia Mentes Audazes, eu vou colocar aqui para vocês depois, e ali tem vários desafios, várias atividades, vídeos caseiros, mostrando como fazer atividades, jogos a partir de sucata. Também criatividade pura, muito legal. Rose, que tipos de materiais aí, dá umas dicas para nós, de materiais que possam ser utilizados com as nossas crianças para a gente fazer Assim, arte. durante os processos, né, a gente vai começar a produzir vídeos também para subsidiar essa prática. Né? Eu digo, a gente atira do avião, mas a gente dança a mão do paraquedas, né? Tem que ter também essa condição. Então, a gente terão tutoriais aonde se faça a produção de materiais que a gente chama materiais alternativos caseiros, né? Para os pigmentos, é o que eu disse um pouco isso, né? De usar o que tem. Olha a cozinha. Né? Eu digo, a cozinha ele é um material maravilhoso, porque ali tudo acontece. Tudo tem pigmento. A gente olha a nossa refeição, ela é cheia de cor. Né? Então, essas cores elas podem ser extraídas. Tu vai poder fazer de duas formas, certo? Tu pode pegar o material e cozinhar, por exemplo, beterraba. Para mim, é um dos pigmentos mais legais, assim, que a beterraba, tu pega, cozinha, e ela pega e dá, ó, ela vai produzir essa cor, assim, né? Então, a beterraba é maravilhosa, então tu cozinha e deixa ali.
Ou tu pode fazer, por exemplo, urucum ou coloral, esses pós, né, para botar, para temperar a comida, tu pode botar água ou álcool. Mas qual é a diferença, Rose, entre água e álcool? Depende da tua intenção. Se tu quer que o aluno vá fluir com a tinta, né, que ela escorra no papel, tu bota água. Mas se tu quer que ela seja efêmera, aquela questão do gesto, eu quero aquele gesto sem pensar, né? Então o álcool vai ser um grande aliado, porque no que ele largar a tinta, ela vai ficar no papel. Então ele vai trabalhando linhas e sobrelinhas. Então é importante, né? Qual a tua intencionalidade? Qual o teu objetivo? Né? E fora isso, tem açafrão, tem chás, chá de Marcela, água quente ou álcool, tá? Fora isso, a questão da sucata, né? Que é importante, materiais para fazer objetos. Né? Isso é bem importante também, porque ele vai trabalhar a condição do tridimensional, do volume, porque isso aqui é um plano, ok, né? Mas se tu faz isso, ela deixa de ser um plano e vira um volume. E quando ele tem um volume, tu vai conseguir ver de várias formas a mesma forma. Isso é a vida, né? O ponto de vista e a vista do ponto, né? Isso já é antigo, mas é verdadeiro. É como eu percebo o mesmo objeto de várias maneiras, tá? Então, isso o volume dá, isso a sucata traz, né? E é um material que a gente tem em casa também. Então, produzir isso, dar formas, como eu percebo, modifica a forma, né? Eu vou dando cores, vou trabalhando texturas. Tem um material que é muito legal, que eu chamo de materiais heurísticos, que são as cascas, né? Que são conchas, folhas de árvores, né? Tudo isso são materiais que tu pode ter em casa, se tu tem pátio, né? É interessante trabalhar também, porque isso vai dando a texturização da forma, vai enriquecendo a imagem. Depois ele pode desenhar a própria imagem produzida. Então, ele vai construindo a partir do que se tem. Então, esse é um outro convite também. Qual a cor da tua casa? Né? Qual a forma da tua casa? Fotografa a tua casa, né? Já que esse é o território que isso existe, né? Começa a observar isso. O teu olhar ele está potencializado para observar essa, entre muitas aspas, né? Essa pequenez, esse espaço mais reduzido, olhar para esse espaço reduzido de uma outra forma, né? O que é legal, tu vai ter a questão do detalhe, da minúcia, né? Tu vai perder um contexto maior, né? De culturalidade abrangente, de contato, mas em compensação tu vai começar a dar o valor para o detalhe, para a riqueza da forma que está ali, né? Tu vai enxergar coisas que talvez até então tu não se dava conta de como tem sutilezas dentro da casa. Isso é a educação do olhar, né? A percepção que tu tens em relação às tuas coisas, ao que tu percebe, ao que tu sente, ao que tu entra em contato. Isso é muito interessante, isso é arte, né? Eu digo, a vida é a arte é reflexo de minha alma, então por onde a minha alma transita, né? Então eu trago essa condição, né? Observa a tua casa, observa a cozinha da tua casa, tu vai ver que ali tem um espaço, um território infinito de possibilidades. Rose, tem mais uma colocação em cima daquilo que a gente conversou antes, de uma outra participante, da Marta Souza. Mesmo respeitando as convenções sociais, às vezes o que falta, olhar no filho, no aluno, no amigo, é o que ele traz de diferente. Importantíssimo isso, né? Quem pensa diferente de mim é que me ajuda a pensar, sempre com respeito, obviamente. Aprender pelas diferenças, né? Isso é incrível. Queres comentar alguma? Claro, Marta Souza, ela foi minha coordenadora da UBRA Gravataí, é muita honra, ela tem uma condição de espiritualidade sensacional, assim, ela vê o mundo de uma maneira holística, assim, naturalmente, até que ela foi morar num sítio maravilhoso,
para entrar em contato realmente com o que é importante. E realmente, né, quando tu colocas, e falando um pouco da educação, quando tu percebe que o teu aluno, um é diferente do outro, e quando tu consegue identificar no desenho do teu aluno, este é o João, esse é o Antônio, essa é a Maria, esse é o Kleber, estes são eles. O professor sensível, ele consegue distinguir isso, né? Ele consegue perceber a realidade de cada um, né? E saber o que aquela criança está vivendo. Uma vez na Semana do Bebê, né, naquele evento que tem em Gramado, Canela, falando sobre a importância da arte, né, e uma psicóloga falou que, às vezes, o desenho de uma criança é um grande pedido de socorro, né, e isso é verdadeiro, tem muita propriedade. Então, saber reparar no contexto não estético, se é feio, bonito, vai para a parede, aliás, ou todos para a parede, né, professores, ou todos em cima da mesa, mas saber reparar e distinguir e valorizar a realidade de cada um, né, de cada sutileza de detalhe. Ele estava na garatuja, estava trabalhando a questão dos rabiscos, de um momento para outro, ele foi para a fase pré-esquemática, que é a próxima fase, né, onde ele começa a estruturar melhor o desenho, vai dando formas, tem mais controle da forma. Opa, a própria criança tem a sua fase, né? A própria criança, ela tem o seu desenvolvimento. Então, o professor perceber isso, valorizar essas diferenças, né? Respeitar essas diferenças e, muito mais do que isso, perceber a realidade e o contexto que essa criança vive. Isso é respeitar a identidade gráfica e a identidade pessoal dessa criança. Isso é fundamental. Mas tem uma questão de medo, né? A gente tem essa condição de como isso, né? A arte, me parece que a arte muitas vezes foi vista lá no mundo do museu, no mundo das vernissagens, é um grupo pequeno, restritivo, e quem não vai ao museu não faz arte, ou se meu trabalho não está no museu é porque não produzo arte. Isso na minha percepção, isso é um grande preconceito, né? Porque a arte, ela está em todo lugar, a todo momento, porque ela tem uma condição ínfima de produzir e expressar verdadeiramente o que há em mim. Ela é representativa. Só por este fato, a arte por si só já tem toda um valor que se pode ter, né? Então, eu concordo contigo muito, Marta. Essa questão das distinções, das diferenças e o valor e o respeito de cada uma delas é fundamental. E a educação em sala de aula, nos pais também, com os pais, né? Atualmente eles estão vivendo em casa, né? Percebe como o traço do teu filho, movimentos, ele sempre vai estar dizendo um pouco deles, como ele está se sentindo naquele momento. Então, é fundamental essa distinção, esse respeito, este valor. Sim, com certeza. Somos diferentes, que bom, né? Estamos aqui agora mesmo, né, na nossa linguagem aqui em Libras, e é uma linguagem extremamente poética, né, gráfica, plástica, já tem a sua distinção, nem melhor nem pior, é diferente, e está tudo certo, não há problemas em relação a isso. Show de bola. Eu estou procurando aqui, enquanto tu estavas falando, eu estou procurando, vou mostrar, veio duas coisas rápidas, a gente está quase chegando em 1 hora. Tu falaste do diferente, a gente quer trazer para a live um músico que trabalha exatamente com isso, com diferenças, né? O Rodrigo deve estar nos assistindo, o Rodrigo Munari. Eu tive a oportunidade de compartilhar com ele um momento na abertura do ano letivo da Secretaria de Educação, onde estavam lá todas as CREs, né, as coordenadorias regionais, e o secretário de Educação, e o Rodrigo apresentou, ele tem um livro, e ele compôs uma música falando exatamente sobre isso. E foi a frase que tu falou, né? Sou diferente, nem melhor, nem pior do que ninguém. Sou diferente, amo o mundo e amo você. Então, amo viver, na verdade. Ele deve ser um dos protagonistas de uma das lives para falar sobre música,
né, que também é uma forma de expressão de arte. E estava falando, eu achei aqui um site, eu vou ver se eu consigo compartilhar no outro computador. Estou com 2 computadores para conseguir. Que é o seguinte: uma empresária criou uma estamparia para colocar o desenho que as crianças fazem Ai, sim, nas roupas das crianças. Então é muito sim. legal. Eu vi isso, muito legal, muito legal. Né? E sai daquele estereótipo que tem, né? Mão de mamãe e pé de papai, né? Acaba que vai para um outro lugar, tu produz toda uma outra forma de dar forma às coisas. É muito Olha, legal olha aí, isso. gente. Aham, é muito legal. Então, as crianças aqui ó, Uhum. fizeram o desenho, e aí depois essa empresa estampa. É o que eles. É o gosto da criança, é o respeito às diferenças, né? É. Outra A coisa que eu moda não é o que a gostaria. gente imagina como moda, né? Uma coisa que eu gostaria também de destacar, Márcio, uma vez que essa tecnologia existe, e a gente sabe que existem aplicativos, né, de produção de arte, de produção de formas, né, que a arte digital, ela existe, ela pode ser usada, sim, ela é um recurso, né, e é interessante também botar arte dentro dessas linguagens digitais também. Isso acontece, isso é possível, né? Mas eu penso que elas não são coisas, não é água e óleo, né? Elas são integrativas. Eu posso fazer experiências. Isso tudo vai fazer o quê? Eu vou potencializar minha criatividade. Isso é fundamental, né? A Fá, né, que é uma fotógrafa maravilhosa também, né? E ela trabalha, consegue olhar isso, né, de uma maneira significativa, a vida, o mundo, do detalhe, né? A fotografia também é uma forma de arte. Então, tudo que me toca, né, me dá percepção, eu digo assim, a gente, agora é um termo polêmico, né, que a gente não desenvolve a criatividade, a gente amplia percepções, né, e automaticamente isso vai potencializar a minha criatividade, né, então, quanto mais tu envolver o teu corpo, né, dentro de processos criativos, usar o toque, o cheiro, e a gente vê muito agora dentro das artes mesmo, a questão das múltiplas sensações e percepções dentro de exposições, onde os artistas trabalham a questão do cheiro, a questão da textura, a questão do paladar, a questão do ouvir, né, as videoartes aí estão de uma maneira forte também. Todos esses processos fazem com que eu potencialize a minha criatividade, porque a essência dela, ela está lá na percepção. É a minha corporalidade, é a minha corporaneidade que vai fomentar este processo de uma maneira mais intensa, mais rica, mais produtiva, né? Uma água morna, uma água quente, uma água fria, né? Os tons do café. Ai, mas eu só tenho café em casa, eu não tenho coloral. Então tá, o pó de café pode ter várias cores, bota mais, é a coisa da alquimia, né? Mas bota mais café, vai diminuindo, vai fazer uma gradação, tá ali um matizado de cores. Então, não precisa de muita coisa, entende? Não precisa de tantos recursos técnicos. A bem da verdade é quando tu te compromete em ter consciência do teu processo formativo, enquanto forma, enquanto expressão, isso vai fazer com que eu entre em contato com o meu melhor, que é o meu processo de criatividade. Essa é a minha percepção, né? Eu adorei, adorei. Gente, tô aprendendo muito, e eu acho que esse aí vai ficar aí um convite e um apelo para todos. E agora eu vou falar para os pais e não para as crianças que podem estar escutando. Eu acho que o Ideatom vai nos ensinar muito. Eu acho que os pais, enquanto condutores desse processo nas suas equipes, vão Sim. aprender muito com as crianças. Então, Uhum. enxerguem, pais e responsáveis, professores, enxerguem o Ideatom com uma possibilidade de aprendizado que vocês não vão ter em lugar nenhum. Não tem curso, não tem graduação, não tem pós-graduação que ensine, que dê essa possibilidade de vivência e ensinamento da criatividade na prática, do que é a mente incrível dessas crianças. Tragam mais gente, eu acho que divulguem essa vibe, vamos tentar aumentar nossa comunidade, para ter muitas equipes
desenvolvendo coisas incríveis para que a nossa apresentação, nossos vídeos finais lá, nossa vernissagem virtual, não sei como é que a gente vai chamar isso ainda, para que seja muito legal. Isso vai ficar para a posteridade, porque uma das vantagens do digital é a memória, né, esse registro de memória, que fica muito legal, como essa live, que vai ficar gravada e vai poder ser acessada por muita gente. Então, e a arte também, né, Márcio, nesse lugar, a gente só teria o registro do homem que morava nas cavernas porque esses registros nas paredes existiam, né? Então, esses registros que vão ficar de hoje, ele é histórico. O que se vive hoje é histórico, né? Então, o importante é como eu me percebo dentro desse lugar. Quem sou eu, quem é meu Deus e que mundo é este, né? São os dilemas da arte. Então, este é o mundo que está aí. Vamos pensar sobre isso e vamos nos comprometer com isso também, né? Dando forma a isso. Pois, eu quero agradecer a todos os espectadores aí, os que participaram ativamente, os que estão assistindo depois, mas que ficaram assistindo, e espero que isso tenha contribuído para cada um de vocês. Para mim, contribuiu muito. Eu quero agradecer muito o Doug, que está lá do Rio de Janeiro, doando o seu tempo para fazer essa tradução para a língua brasileira de sinais, e um agradecimento mais do que especial para a professora Rose, que além de estar conduzindo essa live, ela é uma das mentoras e faz parte da comissão organizadora do Ideaton Kids Covid-19. Um grande abraço a todos e até a próxima live. Obrigado pela oportunidade.